Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD, lições bíblicas de adultos, lições da CPAD, primeiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando a respeito do corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição de número 9 traz o seguinte título: o batismo, a primeira ordenança da igreja. Texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28 e o versículo 19. A verdade prática da nossa lição diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 6, os versículos 1 ao 11. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, ore por nós, porque nós precisamos também das vossas orações. A nossa lição ela tem objetivos que precisam ser seguidos. O primeiro objetivo é pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O segundo objetivo é explicar o símbolo e propósito do batismo. E o terceiro e último é esclarecer a fórmula e o método do batismo. Vamos falar então a respeito da primeira ordenança. Por que nós falamos primeira ordenança? Porque esta é a primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo, a segunda é a ceia do Senhor. Nós temos duas ordenanças que a igreja cristã pratica desde o Novo Testamento: o batismo e a ceia do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição fala a respeito dos pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. E, a princípio, nós temos aqui o batismo visto como sacramento. Veja só a origem do erro. Antes de falar desse erro, vamos definir a palavra sacramento. Sacramento, na verdade, era utilizado no contexto romano a respeito de um soldado que fazia um juramento. Isto era chamado de sacramento. Então, quem introduziu esse conceito na igreja cristã foi um dos pais da igreja, chamado Tertuliano. Ele tomou emprestado esta palavra do contexto do exército romano e trouxe para a igreja cristã. Depois, como diz aqui o nosso comentário, no primeiro subtópico, foi propagado por Agostinho de Hipona. Mas o significado da palavra sacramento era um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Olha só, um sinal sagrado capaz de transmitir graça a quem dele participa. Então, o sacramento, conforme diz aqui no nosso comentário, é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Então, quando Tertuliano traz isso para o meio da igreja, Agostinho de Hipona propaga isso, começa a surgir um erro doutrinário, porque a definição de batismo não é esta, tá? A definição do batismo é totalmente diferente. O passo de entrada no reino de Deus é um novo nascimento. A mensagem de Jesus Cristo em João, capítulo 3, quando ele prega para Nicodemos, é bem claro. Para se entrar no reino é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não está se referindo ao batismo, a nascer da regeneração da palavra. A palavra é
água. E o batismo, ele vem como um testemunho público. A gente vai falar disso mais à frente, mas ele é um testemunho público daquilo que aconteceu no interior desta pessoa. Então, quando uma pessoa se converte, ninguém pode ver. Então, a gente costuma falar assim, olha, no culto de ontem, no culto de hoje, tantas pessoas aceitaram Jesus, mas nós só vamos saber com o tempo. Muitas pessoas, ao ouvirem o convite no final de uma pregação feita por alguém que domina a teologia, domina a homilética, a hermenêutica, as pessoas às vezes vão para frente, são tocadas, bem intencionadas, mas a maioria delas não permanecem, realmente não passam por uma conversão somente por ir à frente de um altar para receber uma oração, declarando que reconhecem Jesus como seu Salvador. Então, a salvação mesmo, o novo nascimento, é algo que não pode ser visto, que não pode ser visto no momento instantâneo. Nós vamos perceber isso quando a pessoa começa a gerar o fruto do Espírito. Então, por que existe o batismo? O batismo é um testemunho público daquilo que aconteceu no interior dessa pessoa que agora é um crente. Então, nada tem a ver com sacramento. Aqui nós já entramos no segundo subtópico. Batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O batismo não é algo de salvação. A pessoa não é salva no batismo. Pelo contrário, aquele que está descendo as águas, ele está dando testemunho público de que foi salvo pela graça de Cristo. João batizou, João Batista, ele batizava e as pessoas vinham simplesmente para descerem as águas. E João está pregando a sua mensagem dizendo: vão primeiro produzir frutos dignos de arrependimento, depois voltem aqui, né? Vocês ainda são uma raça de víboras, precisam se converter, porque aquelas pessoas que iam até o deserto para participar do batismo de João não entendiam o que significava este batismo. O batismo deve ser administrado por adultos. Então, nós não batizamos crianças, porque se o batismo ele é um testemunho público de que aquela pessoa se converteu, foi convencida pelo Espírito Santo, entregou a sua vida a Cristo, como que se batiza criança, né? Mas tudo isso aqui começou com Agostinho. O mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Então, essa doutrina do pecado original, que é, sim, infelizmente, propagada no meio protestante, é uma doutrina católica apostólica romana. Então, a doutrina do pecado original diz que Adão pecou e geneticamente, como se fosse uma doença genética, como se fosse algo que está na genética mesmo da pessoa, passa de pai para filho, avô, neto, bisneto e por aí vai. Então, pecado não é genético. Então, as pessoas interpretam mal. Aqui o texto do Salmo 51, por exemplo, o versículo 5, em que Davi diz: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, utilizam este versículo para afirmarem a doutrina do pecado original, sendo que esse texto não está falando nada disso. Davi não estava falando da humanidade, Davi estava falando dele, né, da situação dele por ter sido provavelmente um filho fora, né, do casamento, um filho que Jessé escondia, tanto é que não apresentou no primeiro momento a Samuel. Davi era aquela história que Jessé gostava de esconder, né? E Davi está falando isso aqui no Salmo 51, logo após ter sido confrontado
pelo profeta Natan, depois de ele ter cometido um adultério e um homicídio. E ele está dizendo, eu fui formado em pecado. Ele não está dizendo que todos os seres humanos estão nascendo em pecado, não. Ele está contando a sua história. Ele nem merecia estar onde estava, não merecia o trono, né, porque tinha uma história, né, seu pai tinha uma história que era manchada. E as pessoas pegam esse texto aqui fora do contexto e formam a doutrina do pecado original, que pecado é genético. Veja bem o que diz Paulo aos Romanos, que é um texto bem claro, Romanos 5, 12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Por Adão. E pelo pecado, a morte. E aí não diz que o pecado passou a todos os homens, diz que a morte, que é a consequência do pecado, esta sim, passou a todos os homens. Todos pecaram. Então, todos realmente pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o pecado não é genético. É claro que os filhos, à semelhança dos pais, também pecaram. Então, alguns chamam isso de pelagianismo ou semi-pelagianismo, porque Pelágio foi um herético que começou ensinando isso. O princípio do seu ensino não estava errado. O problema foi que Pelágio, o maior erro de Pelágio, não foi dizer isso. O erro de Pelágio foi dizer que o homem era capaz, né? Teria que lutar para viver livre do pecado. E isto é impossível. É impossível ao homem viver e vencer o pecado, a não ser que ele esteja em Cristo. Foi por isso que Cristo veio. Então a obra de Cristo é perfeita por causa disso. Mas era impossível ao homem viver sem pecar. E este era o erro doutrinário gravíssimo de Pelágio. Por isso que Pelágio entrou como um dos heréticos da igreja. Mas não foi o fato de ele dizer que o pecado não é genético, o pecado não é genético. Então, pecado original, na verdade, não existe essa expressão, essa frase nenhuma vez na Bíblia Sagrada, mas o catolicismo romano introduziu isso e batiza as crianças por causa do pecado original, tá? No segundo tópico, nós temos símbolo e propósito do batismo. Qual é o símbolo do batismo? É a identificação com Cristo. O batismo por imersão, ou seja, mergulhado na água, simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Existem vários batismos na Bíblia, tanto é que o apóstolo Paulo aqui está trazendo um texto doutrinário em Romanos capítulo 6, quando ele diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja, batismo ele tipifica, simboliza sepultamento. Então quando a pessoa ali é mergulhada nas águas pelo batista, ela está sendo simbolicamente, ela está sendo sepultada nas águas, está sendo sepultada, é um símbolo do sepultamento. Quando o batista traz a pessoa de volta das águas, né, depois de mergulhar, está simbolizando a ressurreição. Então o batismo tem esta figura, tem essa tipologia de simbolizar a morte e ressurreição. Morreu para o mundo, agora vive para Cristo. Esse é o simbolismo do batismo. No segundo subtópico, do tópico 2, é aquilo que eu já disse. Batismo, o propósito do batismo é o testemunho público da fé cristã. Aquilo que aconteceu internamente, que ninguém viu, porque conversão, novo nascimento não pode ser visto. Não pode ser visto. Então, você conta as pessoas que foram para frente, você não sabe quem se converteu e quem não, porque isso é algo que acontece dentro da pessoa, né? Então, a pessoa que realmente se converteu, ela quer dar esse testemunho público daquilo que aconteceu internamente dentro dele. Não há espaço para indecisão.
Então, aqui gera muita dúvida, né? Há alguns pais que não incentivam seus filhos, adolescentes, a se batizarem, porque acham que eles vão pecar e daí depois de se batizar não pode mais pecar. Aqui também diz que o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o crente contra o pecado, porque tem gente que acha que depois de se batizar vai se tornar inerrante. Então, com isso, vai protelando o batismo. Eu fiz isso, tá? Por falta de conhecimento, né? Eu não me julgo apto a se batizar. Então, ia levando a vida. Mas, irmão, se o batismo ele não é salvação, uma pessoa que rejeita o batismo pode se complicar. Por quê? Teve a oportunidade de descer as águas e rejeitou esse testemunho público. Como assim? Então é uma situação realmente muito delicada. Então, se você está me ouvindo, me vendo, assistindo essa pré-aula e ainda não desceu as águas, já pertence a uma igreja, já entregou a sua vida a Cristo, no próximo batismo você precisa descer as águas, precisa entender que isto é uma ordenança, não uma sugestão de Cristo, uma ordenança de Cristo, tá? Então deve ser cumprida. No terceiro tópico nós temos a fórmula e o método do batismo. A fórmula ela é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós batizamos, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Então, as três pessoas da divindade estão presentes nesse ato. Quando Jesus foi até João, no Rio Jordão, ele, Jesus, o Filho, estava nas águas, o Espírito Santo repousou sobre ele em forma corpórea, como pomba, e o Pai bradou dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Então veja que a Trindade, a divindade está presente no batismo. Alguns grupos criaram uma fórmula diferente, que é uma fórmula herética. Esses grupos normalmente são unicistas. O que é unicismo? Aqueles que dizem que não existem três pessoas. É uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só e são, sim, três manifestações. Então, sempre que você ouvir isso, que são três manifestações e não três pessoas, isto é heresia. São três pessoas, conforme nós vemos no batismo do próprio Jesus. Mas o unicismo diz que o batismo deve ser em nome de Jesus. E eles acham até textos para justificar isso. Né? Eles acham textos que negam a forma trinitária, Atos 2,38, Atos 19,5, quando o Lucas, ao escrever ali, diz que batizavam em nome de Jesus. O que significa ali? O que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus Cristo, ou seja, conforme ele ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Por último, nós temos o método bíblico do batismo. Então, o batismo é em águas. Pode ser. Tem gente que leva ao pé da letra que tem que ser só no rio que vale o batismo. Não. Precisa ser em água suficiente para mergulhar. Então, pode ser no rio, pode ser no tanque, no batistério de uma igreja, né? Muitas igrejas têm o batistério. Ou pode ser em água corrente no rio também, desde que possa se mergulhar a pessoa conforme o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Então nós batizamos da mesma forma como o nosso Senhor foi batizado. Então convém dizer, segundo o nosso comentarista aqui, que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. O que é o batismo por aspersão? É aquele em que um pouquinho de água é jogado na cabeça, na nuca da pessoa e é chamado isso de batismo. Não existe nenhuma possibilidade disso ter acontecido no Novo Testamento. As pessoas eram batizadas
em águas, em rios, né? Jesus, após ser batizado, ele saiu da água. Então, se ele fosse batizado por aspersão, não teria necessidade de sair da água. Então, nós precisamos entender aqui a linguagem, o grego, koiné, conforme a gente estuda as línguas originais, você vai ver que é bem claro que o batismo era mergulhado. Então, a palavra baptizo possui o sentido de mergulhar, de submergir, sabe? Esse é o sentido da palavra batismo. O batismo, portanto, é uma ordenança de Cristo. Pais, ensinem os seus filhos, assim que tiverem a idade mínima, né? Em cada lugar tem uma idade estipulada pelo presbitério da igreja, pelo pastor da igreja, mas assim que atingirem a idade mínima necessária, a procurarem o batismo. Não protelem, não deixem para depois, tá? O batismo é um testemunho público da conversão que aconteceu na pessoa. Então é necessário, é uma ordenança de Cristo para que essa pessoa possa participar do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, participar da ceia do Senhor. Então, eu espero que esses conceitos aqui sirvam para ajudar muita gente no preparo da sua aula desse assunto tão importante. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.